Bem, o Programa Em Vista está de volta, falando hoje com a doutora Cíntia Perini, que é nutricionista funcional. E nós estávamos falando no bloco passado sobre a importância da nutrição. E você, Cíntia, é especialista nisso, né? Não é só contar, a gente tem aquela coisa de, vamos contar só as calorias e aí acaba se alimentando mal e ao invés de emagrecer, pode até engordar. Com certeza, porque a célula, né, ela precisa de nutrientes para executar a função. A gente tem renovação celular, mesmo a gente adultos, né, a gente não cresce mais, mas a gente se renova. A gente renova a célula que precisa de nutriente. Então, a nossa preocupação principal é a maneira como a pessoa se alimenta, né? Então, se é rápido, se é devagar, se é com líquido, se é sem líquido. Outro ponto importante é se essa digestão está acontecendo bem. A outra barreira importantíssima, que é o intestino, ele permite a passagem de nutrientes através, né, para o sangue e aí para as células serem nutridas e aí executando sua função o corpo traz equilíbrio, né? Então a alteração de peso é um reflexo, não é só porque eu como mais calorias ou menos calorias, não é só esse cálculo de quanto eu gasto e quanto eu estou ingerindo, mas é o que está chegando na minha célula, é nutriente ou é um corante, um acidulante, um conservante, né? O que minha célula usa para trabalhar? Então, é pensando nesse global, por isso que a gente olha para o paciente, pega sintomas, né, do que pode ter de alteração e trazer isso para um hábito mais saudável. Você também tem grupos de alimentos, né, que você indica para que as pessoas façam uma alimentação correta, né? Quais são esses grupos e aí são dicas, né? Nós vamos dar as dicas no final do programa, mas basicamente são alguns grupos que a pessoa tem que consumir todo dia. Sim, o principal, né, é o grupo que a gente chama de alimentos reguladores, né? Esses reguladores são os que vão fornecer fibra, vitamina, mineral para o corpo e compostos que a gente não faz armazém deles, né? Ou muito pouco, por isso a gente precisa consumir ao longo do dia todo. Por exemplo, frutas, verduras, legumes, então, consumo de frutas. Eu como uma fruta no dia. Não, vamos tentar consumir 4, 5 frutas, né, no espaço de cada 3 horas, frutas diferentes. Né, almoçar tentando sempre ter verdes, crus, né, cozidos ou pouco cozidos, né, vegetais, legumes. Esses grupos acho que são uma das bases, né? Mas principalmente gorduras são importantes também, né? Mas gorduras de boa qualidade, então azeite, as castanhas, né? A gordura do coco também é legal, os carboidratos, fontes de energia, arroz, feijão, aquele velho arroz e feijão do dia a dia, né? Ótimo, bem mais interessante do que ser trocado por um prato de massa. Né, bem mais nutritivo para o corpo. Mas de vez em quando pode comer uma massa também. Eu tenho que comer uma massa e evitar outras coisas. Então, na verdade, eu acho que tudo se baseia em dose, frequência e para quem, né? Então, dependendo, porque uma pessoa vai me procurar para um tratamento de algo mais específico, alguma doença, então a gente vai ter que ter um pouco mais de consenso no início. Depois que essa pessoa entra num equilíbrio, é mais tranquilo para ela consumir determinados alimentos, mas lógico que se a pessoa for comer um prato de massa, ela não vai comer um arroz com feijão, porque já é um prato que já vai fornecer carboidrato, mas também a massa não é tão indicada para todos. E o arroz e feijão, eu acredito que é bem mais indicado porque ele traz mais nutrientes, né? Porque ele, principalmente se falando do arroz integral, porque é o arroz que vai ter mais fibra, mais vitaminas do complexo B, traz nutrientes. Certo. Nós estamos falando, doutora Cíntia, para a cidade de Osasco, pela TV Osasco, e para outras 50 cidades que nos acompanham. E eu agradeço muito a audiência de todos vocês. E para as pessoas que estão muito longe, aliás, Marília
o Ademir, lá de Marília, sempre nos dá o feedback do programa. A pessoa que está lá em Marília e quer tirar algumas dúvidas, você permite que elas possam mandar um e-mail? Nós vamos divulgar o seu e-mail para ter umas dicas assim? Pode. Inclusive, se quiserem também entrar eu faço consultoria de um site, de uma farmácia em São Paulo, se eu puder, né, passar o site. Claro. É Vitalis Pharma, né? Só que Pharma é pharma.com.br. Eu tiro dúvidas, então o pessoal entra, de repente acha, né, pergunte para a nutricionista, pode mandar para lá ou pode mandar também para o meu e-mail, que é cintia.perine@gmail.com. Eu estou tomando esse cuidado pelo seguinte, a próxima pergunta. Como nós estamos falando para muita gente, para muitos empreendedores, como o empreendedor pode, ou melhor, eu quero reformular, a alimentação, ela pode de alguma maneira prejudicar ou beneficiar o empreendedor que trabalha, que tem que estar com um bom humor, que tem que estar com disposição, vitalidade? Com certeza, eu sempre falo que assim, para a gente tomar alguma decisão, né, discutir relacionamento, qualquer coisa que seja, não dá para fazer de barriga vazia, né? Barriga Essa vazia. É uma boa dica, viu? Não é? Porque o que acontece? Quando a gente fica muitas horas sem se alimentar, né, o nível de açúcar do sangue ele começa a baixar. Então é hora que muitas vezes a gente precisa tomar alguma decisão, ficar atento no que está fazendo e começa a ficar sonolento, ou fica mais irritado, ou tem que tomar alguma decisão. Então a ideia é manter, né, esse nível de açúcar no sangue com bons alimentos, que forneçam vitaminas, minerais, por exemplo, frutas. Então tenha frutas no seu local de trabalho para ter um livre acesso. Então isso é interessante. Né? Outra coisa é sempre começar o café da manhã. Então, a pessoa que tem o intestino funcionando de maneira equilibrada também, a gente sabe que existe uma relação cérebro-intestino, né? Então, quando a pessoa se alimenta bem e tem uma boa flora intestinal, um intestino saudável, também isso se reflete na tomada de decisões, no humor da pessoa. Então, eu acho que é tudo que traz esse benefício, né? Disposição, alegria de viver, que às vezes a pessoa está lá tristinha, cansada, não consegue, né? Aquela disposição para enfrentar o dia, e às vezes essa mudança no hábito alimentar já começa a melhorar o sono, também tem uma relação muito grande. A dar aquele up. Aquele up total. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo, o Invista volta já falando de nutrição funcional com a doutora Cíntia Perine. Não saia daí.